os visitantes aqui hoje, sejam bem-vindos. O nosso tema hoje, preparando a mente para a aquisição da sabedoria, vamos desenvolver um pouco mais adiante, falando rapidamente sobre a sociedade teosófica para vocês. Eu não sei se todos que estão aqui já tiveram algum contato antes com a literatura teosófica, com alguns ensinamentos, ou se estão vindo de fato pela primeira vez. A Sociedade Teosófica ela nasceu em 1875, nos Estados Unidos, inicialmente fundada por um grupo de 17 pessoas, dentre eles os mais destacados que nós conhecemos até hoje, Helena Blavatsky, conhecida como Blavatsky, e Coronel Walcott, que foram os dois principais fundadores da Sociedade Teosófica e levaram o movimento até depois dos anos 1900. Blavatsky morreu em 1891, Walcott um pouco depois. E foi com eles que a Sociedade Teosófica também, depois de 3 anos que foi fundada nos Estados Unidos, passou para a Índia. A Sociedade Teosófica ela nasce com um objetivo muito amplo, um objetivo plenamente humanitário, de elevação espiritual, mas não uma espiritualidade voltada para um cunho religioso, na tentativa de formar uma nova religião, um novo movimento espiritualista, mas para despertar a condição espiritual latente em cada ser humano. E para isso ocorrer, como no Ocidente nós somos banhados basicamente pela religião mãe, que é a religião cristã, seja qual ramagem ela tenha, somos banhados por esse vínculo religioso, era preciso uma filosofia espiritual que não tivesse contato estritamente, vamos dizer assim, doutrinário e dogmático com nenhuma tradição religiosa, mas tratasse da espiritualidade de fato com os seres humanos. Para isso despertar um primeiro objetivo que, segundo a filosofia oculta, a filosofia esotérica, a tradição sabedoria, como é conhecida o termo teosofia, versa sobre um objetivo principal, de que nós viemos de uma única fonte, proviemos de uma fonte onde é a própria fonte de vida que habita dentro e fora de nós, a vida que está manifestada no universo, habita e se movimenta de forma consciente em cada ser humano. É o despertar dessa vida espiritual que a filosofia teosófica, que vamos dizer assim, o ensinamento teosófico visa despertar. Então, na Sociedade Teosófica, ela foi fundada com 3 objetivos principais: formar um núcleo da fraternidade universal, uma vez que, do ponto de vista essencial, nós somos irmãos, porque de fato temos essa origem comum. O segundo objetivo é encorajar o estudo de religião, filosofia e ciência, os seus princípios básicos, não através de uma tradição, mas através de todas as tradições, para descobrir que essa verdade que liberta e que desperta as potencialidades da alma humana estão presentes nessas tradições. E o terceiro objetivo, investigar e despertar os poderes latentes, esses poderes, essas potencialidades que a própria alma universal traz em cada um de nós. Então, esses seriam os 3 principais objetivos da Sociedade Teosófica. No primeiro momento, ela teve uma grande dificuldade de se estabelecer, mas depois que ela passou sua sede para a Índia, nós poderíamos dizer assim, o Ocidente ele banhou-se da literatura, principalmente da literatura oriental e da filosofia oculta como um todo. É tanto que ainda estamos aqui hoje, e fruto desse movimento inicial, onde, se nós analisarmos do ponto de vista histórico, nunca um monge, por exemplo, budista ou hinduísta, tinha pisado no Ocidente para falar sobre sua espiritualidade, a vivência de sua espiritualidade. A partir dessa movimentação, a partir desse movimento, tudo isso se modificou. Então nós temos uma interação muito grande dessas filosofias, tanto oriental quanto ocidental, e até mesmo despertar de lados da filosofia religiosa ocidental que não era conhecida. Então a Sociedade Teosófica ela está meio que por trás dessa grande descoberta que o próximo século passou a ter, o século XIX. Então, hoje nós temos isso livremente acontecendo em todas as sociedades,
todas as sociedades teosóficas, porque hoje a sociedade teosófica, como nós participamos hoje, ela não é a única sociedade teosófica, existem outros ramos também que surgiram a partir delas. Bom, aqui nós nos reunimos para reuniões todo final de semana, especificamente aqui em João Pessoa no sábado, esse momento à tarde, temos sempre seminários, workshops, e que vocês, deixando o meio de contato de cada um de vocês, vão poder receber também. Tratamos sempre de um ponto de vista em que nós fazemos uma investigação comum. Aqui não tem uma autoridade que sabe do conteúdo que vai passar para vocês. Nós somos todos estudantes e fazemos essa caminhada em conjunto, independente do ano de filiação, de participação, da idade de cada um. Isso não quer dizer nada comparado à idade e à identidade de nossa aula. Dando sequência ao nosso tema, o tema de hoje, ele é, como quem participou de algumas palestras anteriores, principalmente as minhas palestras anteriores, ele meio que faz parte de um seminário que virtualmente nós imaginamos ser desenvolvido sobre o despertar espiritual e o trilhar da vida espiritual. Então, como ele visa uma apresentação pública, dividimos esses temas em 5 partes e buscamos fazer com que, através de um esforço que vai ter limitação pela linguagem do interlocutor, e vocês vão desculpar a falha que aqui e ali possa ocorrer, possa ficar de forma mais clara possível esse processo, de forma consciente e de forma que ele caiba também na vida de cada um, aonde nós estivermos. Então nós analisamos o primeiro tema, que seria o despertar da vida espiritual. Há um grande momento na vida de cada um, seja ele uma pessoa que busca a vida religiosa ou não, que ele desperta para um tom diferente da sua vida. Seja esse tom uma via que ele escolhe de fato, através de um processo de discernimento, seguir a vida espiritual, seja porque ele vê que algumas coisas de fato precisam de uma responsabilidade ética, moral, saudável, de respeito aos seres humanos, de forma mais elevada. Isso é um despertar que ocorre na vida da pessoa. Quando esse despertar ocorre, ele vem seguido de um outro movimento também. Uma série de embasamentos sobre informações que lhe dê segurança para que ele internamente possa ter segurança e convicção de trilhar esse novo caminho que ele seguiu. E para isso ocorrer, ele precisa também ter consciência das forças que estão em volta dele, e principalmente das forças que estão dentro dele. Isso foi um tema anterior que nós analisamos, os 12 elos de originação dependente. Os 12 elos de originação dependente, esse nome grande e estranho, ele faz parte de uma parte importante da literatura budista. No próximo final de semana vocês vão ter um seminário aqui sobre o Dharma no Tibete, o ensinamento do Buda no Tibete, e que com certeza Bruno vai tocar nesse assunto também. Ele procura demonstrar o evento máximo da humanidade, que é a existência humana, tanto do seu ponto de vista de formação externa, com seu corpo, com sua forma, com seu nome, com sua manifestação, quanto do ponto de vista interno, a bagagem que essa existência traz, levando em conta que nós não temos apenas uma vida, que nós trazemos um karma passado. E é a análise dessa tendência passada, a luz que nós fazemos para a tendência passada que nós temos a partir do que se manifesta atualmente em cada um de nós, que nós somos capazes de trilhar uma disciplina de atenuação daquelas forças que nós trazemos do passado, que nos impedem de ter essa vida espiritual e um viver mais elevado. Então, a palestra anterior visou classificar esses 12 elos e deixar claro a sua movimentação, né? Hoje nós vamos iniciar um outro caminho. Uma vez que nós já passamos pelo processo de despertar, já conhecemos as forças que se manifestam, que se movimentam dentro de nós, nós vamos procurar preparar o terreno interior nosso para o despertar dessa visão espiritual. Até porque nós vamos perceber, segundo os ensinamentos, e fica quase impossível nós não dizermos que isso é uma verdade quando buscamos uma certa
uma certa meditação, reflexão um pouco mais profunda em cima disso, todo despertar dessa beleza, dessa harmonia, dessa paz interior é algo que nós já temos dentro de nós próprios. Nós não encontramos um supermercado que venda a paz, que venda a sabedoria, que venda a felicidade, que venda a harmonia. São espaços dentro do nosso ser que, pela riqueza do próprio ser, dessa bagagem que nós trazemos, porque nós só não trazemos do passado coisas ruins, nós trazemos todas as coisas boas também, nós podemos despertar. Agora é preciso conhecer todas essas forças e se definir com o intuito, com convicção de fazer essa viagem. Como alguns não estavam na palestra anterior, nós vamos passar rapidamente aqui sobre, nos 12 elos, que é algo fundamental, de fundamental importância isso. Eu acredito que de tudo que nós possamos ver na literatura, no meio prático, né, para a prática da meditação, para a prática de uma ética diária, seja no trabalho, seja nos negócios, seja na relação familiar, seja onde for, isso é muito importante, porque nos traz uma visão panorâmica do que de fato nós somos. Analisamos esse diagrama que nós não vamos voltar a analisar hoje, porque senão seria 2 palestras em uma. Mas todo esse processo que nós chamamos de 12 elos de originação dependente, ele recebe esse nome de originação dependente porque uma coisa depende da outra. Então nós vamos perceber que nós não existimos independentemente, nós não temos uma vida separada do resto, nós dependemos de tudo. E basta a gente perceber de uma forma simples, analisando o organismo acabado que somos nós, dependemos da respiração, dependemos da água, dependemos da luz do sol e assim por diante. Mas mesmo assim, o que nos constitui, o que constitui o nosso corpo, a nossa forma, ele depende também de outras coisas. E ao mesmo tempo ele é dependente porque, do ponto de vista interno, da análise interna, ele é dependente porque falta em nós a profunda visão, a clara visão da sabedoria de quem espiritualmente nós somos. Uma vez descobertos isso, e uma vez que busca-se analisar essa dependência em busca de um estabelecimento de uma felicidade e de uma paz duradoura nas nossas vidas, nós vamos perceber que nós buscamos sempre essa paz e essa felicidade em coisas passageiras. E buscamos em coisas passageiras porque nós achamos que são essas coisas e felicidades passageiras que vão nos dar uma felicidade duradoura. No entanto, não é assim. Então, chegar à visão e à percepção de um estágio onde descobramos essa paz permanente, essa felicidade permanente, é um processo que começa com esse ponto inicial de ignorância, dessa falta de sabedoria que nós temos de não perceber isso com clareza dentro de nós. A gente vê na literatura, vós sois deuses, dentro de vós existe a luz espiritual, a potencialidade de um Buda. Mas nós não vemos isso. Nós trazemos uma carga de tendências passadas que nos impedem de ver isso. Nós somos deuses e não sabemos que somos deuses. E não nos comportamos como deuses por maldade, mas simplesmente porque não sabemos. Por isso que o processo é só um processo de desvelar, de despertar, e não de adquirir fora algo para dentro de nós. Então esse é o primeiro passo, o primeiro e fundamental. É ele que embasa todos os outros elos de dependência. O segundo é a ação. Como nós não temos consciência disso que nós temos, nós geramos ações contaminadas por uma visão separada. E essas ações, como elas envolvem a força do pensamento, as forças das emoções e as forças físicas, elas geram tendências futuras que formarão uma cadeia kármica. O terceiro elo é a consciência. A consciência ela é afetada por tudo que está à nossa volta num estágio de ignorância. O próximo elo é o elo do nome e da forma. Tudo que nós vemos e tem existência, ele tem um nome e forma com uma identidade, poderíamos dizer assim. Uma identidade que é dada a partir de um olhar limitante.
que é um olhar onde não tem sabedoria, um olhar banhado pela ignorância. As 6 esferas dos sentidos, eles são as portas de comunicação nossa com o que está externo a nós. Obviamente, isso vai trazer um processo de contato com o externo, e esse processo de contato com o externo é o que vai nos relacionar e formar, solidificar essa identidade de cada um se sentindo como um ser único e separado dos demais. A partir da nossa forma, a partir da incapacidade de perceber a unidade, porque achamos que há um vácuo de distância entre cada um, que nós nos sentimos separados através do corpo. Então, através desse sentido, nós temos um contato. Esse contato faz com que a gente perceba que vamos realizar experiências prazerosas, dolorosas ou neutras, né? Então, esse contato externo, ele nos leva ao próximo passo, que é a sensação. Ao termos contato com as coisas externas, aquelas que são agradáveis, nós temos uma sensação de coisas boas, né? Aquelas que são dolorosas, temos um contato, uma sensação ruim, e as neutras, uma sensação indiferente. E isso vai